Gente, estamos ao vivo! Começou o Direct! Bem-vindo, Pelo amor de Deus, igrejinha! seja muito bem-vindo ao Direct com a Colo de Deus aqui na TV Evangelizar. Ah, meu Deus do céu. Seja bem-vinda, Priscila, mais uma vez. Obrigada! Que alegria, a Colo de Deus, chegar através da TV Evangelizar para mais um Direct intencional, rápido. Mas Jesus quer falar com você. Bora, Priscila, o que você faz em 30 minutos? Olha, gente, às vezes não dá para assistir uma série do Netflix, não é verdade? Não dá para ler muitas vezes. Um livro da Bíblia não dá. Não dá, amiga. Nem Cântico dos Cânticos, que é pequenininho, não dá, igreja. Em 30 minutos, sabe o que você faz? Você participa com a gente aqui do Direct na TV Evangelizar e em 30 minutos escuta a música boa com a Colo de Deus. Ai, vamos começar. Bora. Bora. Essa todo mundo sabe, então solta a voz aí da sua casa. Vamos lá. Proclama que Jesus voltando está. Começamos profeticamente. Que o seu reino não findará. Que o Cordeiro é o leão que no trono está. Vamos lá, escuta, povo meu, canta. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Proclama, vamos junto, vai! Proclama o quê? Que Jesus voltando está. Ei. Que o seu reino não findará. Que o Cordeiro é o leão que no trono está. Vocês Ai, meu arrasam. É Deus do sobre céu. isso, aleluia. É sobre isso, é sobre isso. Eu posso escutar a Colo de Deus pra sempre, né, amiga? Eu nunca vou enjoar. Você também não, né? Nunca no Brasil. Ô, gente, começamos mais um Direct e todo Direct, vocês já sabem, gente. É um assunto direto, rápido e que todo jovem tá passando. Nós já conversamos aqui nos outros episódios sobre tem lugar na igreja pro jovem? Descobrimos que tem. Segundo encontro, nós conversamos sobre o quê? Sobre relacionamentos. Falamos do estou desesperado. E hoje nós vamos também conversar sobre uma coisa muito especial, principalmente para nós jovens que estamos passando por essa fase, por essa transição, estamos aí, juventude, vida adulta, que é supera. Amei esse tema. E não é o supera da Marília Mendonça, tá? Não é, igreja. É o supera. O que é esse supera que a gente quer conversar hoje? A gente quer conversar sobre os términos da vida. A nossa vida é cheia de términos o tempo todo. Términos em que sentido, Priscila? Ontem a gente era pré-adolescente, virou jovem e a gente já está se despedindo para a vida adulta, a gente virou adulto. Encerramos esse processo. Términos de escola, términos de faculdade, términos de ciclos na nossa vida. Muitas vezes também términos da vida de alguém que a gente ama muito e foi embora. Em todos os sentidos tem muitos términos para a gente conversar. Priscila, Sim. contra pra mim. Quando você escuta esse supera, o que brota aí no seu coração? Sempre quando fala o supera, a gente precisa entender que existem momentos difíceis, complicados, perca santa coisa. Quando eu escuto supera, parece que eu escuto Deus falando assim, santifica o passado e se alegra com o novo. Para mim, Nossa, superar que lindo. isso. Pega aqui, please, igrejinha. Pega o direct aqui. de hoje. Direct de hoje. Santifica o passado e se alegre com o futuro, com o novo de Deus. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar. Você é uma pessoa que já precisou superar alguma vez na sua vida? E se sim, o quê? Ou quem? Ou que coisa? O que você superou? Que tempo? Olha, eu precisei superar muitas coisas. So many things. Mas So many uma things coisa que em eu inglês. precisei superar, que eu acho que é legal falar aqui, que às vezes as pessoas não vivem exatamente como eu vivo, mas que é realmente algo que a gente precisa superar. Eu precisei superar esse desvincular da minha família.
Porque eu saí de casa para poder viver minha vocação, né? Precisei morar em outra cidade para viver minha vocação. E, às vezes, até a gente mesmo morando na casa dos nossos pais, a gente precisa se desvincular, cortar o cordão umbilical, que a gente fala, né? E encarar a vida com maturidade, entender que é a gente que decide a vida. Eu acho que isso foi uma das coisas mais fortes assim que aconteceram comigo. Sim. Eu entender que não ia ser a minha mãe que ia decidir por mim, não ia ser conversando com a minha família, mas eu iria precisar tomar as minhas decisões. E isso eu precisei superar, foi bem forte. E você, Maicon? Cara, já tive que superar uma morte de uma pessoa que eu amava muito, que era a minha vovó. Eu era dos 30 e poucos netos que minha avó teve, eu era acho que o mais grudado com ela. Minha avó era aquela que no dia que ela ia receber o pagamento dela, era para minha mãe que ela ligava e falava: eu vou levar o Maicon comigo, porque depois que a gente sair do banco, eu vou dar um presente novo para ele. Todo mês. Era assim, minha avózinha Júlia. Olha pra você ver. Inclusive, ela faleceu um mês antes de eu ir para a comunidade de vida, quando eu fui embora para a comunidade de vida na Colo de Deus. Então, eu tive que superar, cara. Eu tive que olhar para frente e dizer: Senhor, sou grato por aquilo que eu pude viver com a minha avó. Fui um bom neto, fui presente, vivi com ela, amei ela. E vamos tocar o barco, cara, porque minha avó viveu a vida dela, eu preciso agora seguir com a minha, né? Isso são ciclos. Pri, o que você teve que superar? Ai, amigo, muita coisa, mas de modo especial nesse tempo, as duas coisas mais difíceis, né? Foi a morte trágica do meu pai, né? E agora o luto da minha mãe, né? Ainda eu estou superando, eu ainda estou passando Eu nessa acho isso fase. tão especial, você falar que você está superando no meio do processo. É, porque a gente tem que aceitar também entender o tempo do processo, né? Fizeram agora 3 anos que eu perdi a minha mãe para o câncer, então eu ainda estou superando, porque eu ainda sinto que eu estou de luto e que tem coisas que Jesus precisa trabalhar ainda no meu coração. Eu ainda estou vivendo esse processo de santificar a minha dor, de deixar Jesus cuidar dessa saudade, de tudo que ficou, porque é a minha história, né? Aquilo que o Senhor sonhou para mim. Ele me deu um pai e uma mãe maravilhoso. E a forma como eu devolvi os dois foi muito difícil. Então, isso não é de um dia para a noite. Tem processo que a gente precisa entender, Mateus. Não é dia, não é mês, é anos. Eu estou superando ainda, eu estou vivendo esse luto. Nossa, isso é muito forte, né? Douglas, você tem alguma coisa que você precisou superar? Conta pra gente. Até a nossa eternidade, então, assim, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse mundo ao qual nós estamos aqui inseridos, é um eterno superar, né? Então, desde das curas de uma perda de um familiar, de um emprego, enfim. Então, sim, eu já passei por muitas superações, N superações, mas o que eu vejo que eu estou querendo superar cada dia é o velho homem que, às vezes, ele quer bater na minha porta. Então, eu preciso superar. Uau! Então, meu passado, às vezes, né? Então, eu preciso santificar muitas coisas na minha vida, no meu passado. Então, superando isso, né? Estar em Deus, viver, buscar no dia a dia, né? Então, acredito que é diário, é algo diário que se vai construindo. Né? Vida de santidade, gente, é superação todo dia, toda hora, superação. todo momento, dia, igrejinha. todo momento. Ai, já aprendemos que tem que superar, né, Priscila? Não tem o que fazer. Segura na mão de Deus e vai. A vida é um eterno superar. Sabe uma coisa que eu ia falar, que eu tive que superar? Eu já tive que superar muitas decisões erradas que eu fiz na minha vida. Eu tenho a impressão que, às vezes, a gente sofre muito pelo passado, assim, sabe? De decisões que a gente fez errado, coisas que a gente não acertou. E a vida é uma eterna aprendizagem. Eu não sei se vocês se identificam com isso, sabe? Mas a gente está o tempo todo aprendendo, assim, sabe? Eu acho que é importante falar, principalmente para quem está aqui assistindo a gente, tipo, nossa, cara, estão na TV, meu Deus do céu, então tem uma vida perfeita. Muito pelo contrário, a gente está no processo, sabe? Então, a vida é esse eterno aprendizado de coisas que a gente precisa melhorar o tempo todo. O tempo todo eu tenho defeitos que eu preciso melhorar, que eu preciso superar o tempo todo. E as decisões erradas que eu já tomei na minha vida refletem até hoje na minha vida e eu preciso o tempo todo superar que foi errado naquela época e que agora eu estou aprendendo a fazer a coisa do jeito certo, sabe? Não sofrer com o passado. Tem tantos jovens hoje em dia, Priscila, que vivem em quadros de depressão profunda, sofrendo pelo passado de algo que não superou, sabe? E de entender, né, amigo, que cada processo de superação vai precisar de uma disponibilidade do nosso coração. Igual você está falando, né? Eu errei muito, então tem as consequências. Mas esse enfrentamento de aceitar e superar. O que você precisa nesse processo? Aceitar que você errou e lidar com as consequências.
né? Gente, até o nosso direct da Cola de Deus está aqui. Se você precisa de ajuda, a gente recebe, né, muitos pedidos Sim. de oração com pessoas com ansiedade, depressão e tantas coisas presas em algo que aconteceu e já passou. O que eu preciso? Eu preciso enfrentar que algo aconteceu, me feriu, me machucou, às vezes me decepcionou, deixou marcas em mim, mas é aquele processo, santificar o passado, voltar lá com Jesus, deixar Jesus purificar, santificar, aprender com aquilo e olhar para o futuro com esperança, né? O Senhor, a cada coisa que a gente supera, Mateus, eu vejo que Deus ele coloca uma esperança naquilo que virá. Sim. Entendeu? Porque está na palavra. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive a tribulação, a decepção, os erros, tudo que nos acontece, gente, a gente tem que ter esse olhar espiritual. Isso aqui vai contribuir para a minha santidade. Eu olho para a minha cruz do luto e eu vejo o luto, a dor, o sofrimento vai contribuir para o meu céu, para a minha santidade. Então, olha o caminho a percorrer, né? Então, eu preciso santificar para essa certeza me dar esperança para o céu. Nossa, e o programa de hoje está muito profundo, né, gente? Nossa, gente, O direct tá, de né? hoje está muito profundo. Tá um mover. Vamos de intervalo para dar um ar. Vamos de respirar. música. Toma uma água aí pra gente voltar com o nosso direct já, que hoje o direct tá pesado. Bora de música, gente. pra Bora dar uma de música, alegrada. faz um story, chama todo mundo pra TV evangelizar Bora. que o direct tá ativo hoje, hein? Vamos lá, proclama, vai. Proclama que Jesus voltando está. Vai. Que o seu reino não findará. Que o Cordeiro é o leão que no trono está. Mais uma vez, proclama, proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. E voltamos com o nosso direct na TV Evangelizar, disponível para todo o Brasil. Inclusive, você pode acessar as redes sociais da TV Evangelizar, tá aparecendo aqui embaixo na tela para você. E se tem direct, tem o quê? Tem perguntinha da Sempre, igrejinha, porque sempre. a gente quer saber o que está no coração da igreja, aleluia. E eu já tenho várias perguntas para Uau, vocês, vamos da lá. galera perguntando, e o Supera de hoje. Como eu disse, hoje é dia de climão. A vida nem é feita todo dia de sorriso. Rimo demais no dia do Estou Desesperado. Talvez hoje a gente Agora- vai cuidar de uma outra área da nossa vida. E tá tudo bem. É Que é sobre pra isso. superar, né, igreja? É sobre isso e tá tudo bem, né não? Então Vamos bora. superar. Priscila, pergunta para você. Ui! Ó, uma amiga mandou aqui na internet. Perdi uma pessoa que amava e acho que Deus não ouve as minhas orações. Como voltar a confiar em Deus? Ninguém melhor do que você para responder isso. Gente, eu não sei qual é o tipo de perca, se é luto igual o meu, ou se talvez essa pessoa saiu da sua vida, porque acontece também. Na nossa vida a gente perde pessoas ficam pelo caminho. Mas uma coisa a gente precisa entender, a perca faz parte da nossa vida. Nós vamos perder pessoas que a gente ama muito e que a gente nunca quis e nunca imaginou perder. E isso faz parte de Deus, e isso não significa que Deus não está com a gente, que Deus não escuta as nossas orações. Pelo contrário, no momento de dor é onde Deus mais se manifesta. Então, quando eu perdi minha mãe, foi o momento onde Deus esteve mais presente na minha vida. Mesmo às vezes eu não sentindo, não vendo e achando muita coisa, Deus ali está. Como eu confio nele, sabendo que ele é o dono da minha vida e que ele rege todas as coisas. Isso para o luto. Para as amizades, uma pessoa que passou pela tua vida e não está mais presente, a gente precisa entender, gente, que tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. Então, Deus, ele conhece todos os Ó o direct corações de hoje. e todas as coisas.
Então, se Deus tirou uma pessoa da minha vida, pode ter certeza que tem um propósito maior. Então, a gente precisa, Mateus, às vezes parar de chorar mesmo. Lógico que a gente vai sofrer, mas a gente precisa superar entendendo que Deus ele conhece todas as coisas. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não conheço o coração do outro, eu não sei o que iria acontecer. Então, às vezes, Deus nos tira pessoas, isso vai acontecer, isso é normal na vida de quem é amado, protegido e guiado por Deus. E às vezes não é perca, às vezes Deus nos livrou, entendeu? Então, tenha isso também. Será que essa perca realmente é uma perca? Ai, que forte. Ô, Maico, deixa eu falar uma coisa pra você. Acho que essa é a melhor pessoa pra responder. Abrir mão de várias coisas para ter uma vida com Deus. Como me mantenho firme para não cair com tantas tentações? Nossa, é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, principalmente com o tanto que o mundo tem entrado com força nas coisas. A gente percebe que as coisas estão brabas mesmo para fora. A gente viaja para os lugares, a gente vê. Quando a gente chega nas cidades, nas missões que a gente vai, às vezes a gente passa por uma praça, por um local que a gente está chegando ali no local do evento, e a gente vê muita juventude assim na praça, gastando a vida com coisas mesmo que não contribuem em nada, sabe? Com drogas, bebida, enfim. E eu acho que não tem outra solução para a gente ter uma vida plena, uma vida segura, se não for no próprio Jesus. A gente precisa ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida alimentada, numa vida espiritual alimentada, uma vida com sacramentos, uma vida presente na confissão, na Eucaristia. Eu acredito que a igreja ela é essa mãe que ela coloca a gente debaixo das asas, ela dá toda a proteção que a gente precisa para seguir uma vida segura. Eu acho que a intimidade com Deus é o segredo para a gente conseguir vencer as tentações desse Faz mundo. Não toda a tem diferença, como, né? Pra gente também não se arrepender das coisas que a gente deixou pra trás, né, Pri? Exatamente. Tem uma perguntinha aqui que eu acho que é a cara da Gabi. Sempre, né, amiga? Eita, meu Ó, Olha lá só, vem, a Gabi vem Gabi. de direct. Ah lá, direct, Gabi. Deus me pediu um tempo só para Ele. E eu ainda não consigo deixar algumas coisas. Como fazer isso? Como fazer isso? Que é um LC. Vamos lá. Provavelmente, né? Tá na cara que é. Eu acredito, eu vou pegar o gancho do que o Maicon falou. Eu acredito que é muito sobre isso. Se eu estou ali bem alimentada da minha vida com Deus, se eu busco Deus no secreto, na vida de... Gente, Jesus é lindo. Até quando a gente não está sentindo, quando a gente está na dificuldade, Ele continua sendo lindo, Ele é muito especial. A vida com Ele é linda, regada de cuidado, de carinho. A gente realmente não precisa mais de nada. Isso não é clichê, todo mundo aqui pode dizer que é verdade, não é? Gente, uma vida bem regada, bem vivida com Deus, alimenta a gente. A gente só tem medo de deixar o povo lá de fora, os LC da vida, porque a gente acha que a gente vai ficar passando fome. Exatamente. Só que com Deus a gente vive muito bem alimentado. Então, você aí que está pensando nisso, preste atenção, foca no alimento que Deus quer te dar e não na fome que você acha que você vai passar. Tá bom? Eita. Então, foca, Direct, se alimenta do direct. banquete, para de ficar comendo migalha. É isso. Tem uma frase que a gente sempre falou na comunidade, e a gente fala até hoje, a gente sempre escutou isso dentro da Colo de Deus. Existe um vazio dentro do nosso coração que é do tamanho de Deus. Enquanto a gente tentar preencher esse vazio, que é o lugar de Deus na nossa vida, com coisas e pessoas, a gente vai ficar para sempre se sentindo vazio, porque é só Deus que tem esse tamanho. Então, primeiro supre a presença de Deus que precisa ali nesse espaço vago da tua vida, e eu tenho certeza que todas as outras coisas naturalmente irão fluir depois. Essa frase maravilhosa de Santo Agostinho, que nos Nossa, ensina Agostinho. tanto. Sabe uma coisa que eu queria falar? A gente tem falado muito aqui durante todo o programa sobre os términos, sobre superar algo que terminou. Só que existe um processo. Passou, terminou, superou e o pós-superar. Eu queria que a gente conversasse agora exatamente, Priscila, sobre esse pós-superar. Tá, superei. E aí? Qual que é esse novo que Deus está preparando para a minha vida? O que eu faço depois? O que eu vivo depois do término? E eu estou superando e eu faço o quê? O que vem depois? O que Deus reservou para mim? Aquela música lá, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe uma esperança depois? Existe uma esperança depois, né, Pri? Entregou tudo. Há sempre uma esperança. Eu acho que é linda essa dinâmica da parte de Deus, da gente ver que em tudo aquilo que a gente perde, que a gente deixa, que a gente supera, o Senhor ele nos dá 2 vezes mais. Em Isaías vai dizer, né, tudo aquilo que o Senhor nos tira, tudo aquilo que não é tirado, Ele nos devolve com dupla honra. Dupla honra, igreja, isso quer dizer o quê? Dupla graça, bênção, unção, dupla surpresa, né? Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem reservado para aqueles que
o ama. Eu tenho que superar e viver esse tempo do novo, amigo, com meu coração totalmente disponível, entregue à vontade de Deus, porque não tem coisa mais linda do que a gente superar e ser surpreendido pelo cuidado, pelo amor, pelas surpresas de Deus. E olhar e falar, valeu a pena. Valeu a pena eu chorar, eu sofrer, eu superar, porque o novo de Deus está aqui, a dupla honra está aqui, sabe? Ô, Gabi, sabe o que é mais engraçado? É que, assim, gente, é unânime. Depois que você supera, você fala, cara, eu vivi um tempo maravilhoso e às vezes dá esse sentimento de devia ter aproveitado melhor, devia ter reclamado menos, devia ter agradecido mais, porque depois que você supera, você percebe que o que você passou foi um presente de Deus, foi uma oportunidade para você ser mais santo, foi uma oportunidade para você crescer, para você ficar mais maduro. Eu não sei se você se identifica com isso. Depois que você supera, depois que você superou algo, você percebe que você fala, cara, nossa, graças a Deus que eu passei por esse tempo. Hoje eu sou uma nova mulher, uma nova Gabi. Nossa, muito, demais. E eu tenho esses insights também de, meu Deus, eu estava vivendo um negócio, Deus estava me purificando de tal coisa, estava me libertando de tal coisa, e eu não aproveitei direito. E uma coisa que é muito forte sobre o tempo novo, pós-superei e agora, é que às vezes a gente já superou, a gente já chorou tudo o que precisava, mas a gente se acostumou tanto a viver no Vale das Lamentações que a gente não consegue viver o novo. A gente Cara, a fica Gabi aqui, é ó, essa pessoa, né? não, a Vai, gente Meire. fica aqui, ó, tipo, ai, tá mais cômodo, porque eu passei muito tempo na lamentação, então aprendi a viver na lamentação. O ser humano, ele é muito adaptável, né? E a gente que é jovem, a gente sempre dá um jeitinho nas coisas. Então, eu acho que também a gente precisa ser sincero com a gente, por isso que é bom autoconhecimento, direção espiritual, uma terapia, se você precisar de uma terapia, procura uma terapia, porque é bom pro autoconhecimento. A própria vida com Deus também traz isso, né? Para você olhar e falar, ih, Deus está me chamando agora pro novo. Eu preciso ser sincera Pra um comigo. tempo novo, preciso e sair encerrar do Vale aqui. das Lamentações e começar a me movimentar, a sair da casa do luto, né? Que diz, acho que em Provérbio, em algum lugar, Eclesiastes, que eu preciso sair da casa do luto. O sábio, ele fica na casa do luto, mas tem o tempo que ele precisa sair dali. Então, a gente precisa ser sincero com a gente, Márcio. Sempre. 3 dicas, gente, pra superar. Vai, Michael. Primeira dica. Cara, eu acho que decisão. Decisão, se você separar as sílabas, cisão quer dizer você romper com algo, né? Eu acho que a decisão é você entender que acabou, deixa o que passou para trás e bora para uma vida nova. Primeira dica, decisão. Pri, segunda dica pra superar. Para superar. Ó, uma dica muito importante. Independente se você precisa superar, está superando ou você já superou, você precisa entender o tempo que você está vivendo e está disponível para aquilo que Deus quer fazer naquele momento. Eu me lembro muito da última pregação do Padre Léo, ele já doente, que ele falou assim, eu não quero perder nenhum minuto dessa doença. Porque ele estava vendo Deus, ele estava, o que Deus quer me ensinar com essa doença? Então, qual tempo você está vivendo, se pergunte, o que Deus quer me ensinar com isso aqui? O que Deus quer que eu viva com isso aqui? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer trazer de novo? Essa é a minha dica. Terceira dica, viva a base de promessa. Por quê? Porque o próprio Deus, ele é um Deus que promete e ele cumpre. Aleluia! Quando ele subiu, ele falou, eu vou mandar o Espírito Santo, esperem. E vos dará força, pelo amor de Deus, gente. Sim, Receba a gente força de precisa Deus. viver de promessa. A gente precisa viver de promessa. Você pode estar vivendo algum tempo. Deus, o que você quer que eu viva com esse tempo? Priscila, daqui 2 anos você vai estar fortificada na fé. Você tem uma promessa. Aleluia, Então, tem em uma 2 promessa. anos, você vive em função da promessa ser cumprida. E quando ela for cumprida, Deus promete de novo. Terceira dica, vive a base de promessa. Porque Ele promete e Ele cumpre. Assim você vai superar. Uau. Aleluia. Uma dica bônus, ai, Gabi. Quarta, Dica de bônus. presente. Eita, meu Deus, e agora? Ai, ora. Vive uma vida com Deus que se você orar, você vai ter noção de tudo isso aqui das dicas que a gente está falando. Vida com Deus, gente, intimidade, ouve de Deus, se acostuma o seu ouvido a ouvir a voz de Deus, que tudo vai dar bom. Lindo. Ai, gente, obrigado Mateus, por hoje. vamos deixar o direct aberto? Vamos. Porque eu acho que esse tema abrange muito. Vai lá no direct da Colo de Deus, manda pra gente o que você precisa superar, o que você já superou, qual a sua dificuldade. A gente quer ouvir você, igrejinha. Qual o tempo você está vivendo, esse movimento, na verdade? Conta pra gente o que você tá superando. Conta. Gente, obrigado por hoje. Foi incrível. Até os directs mais sérios, no fim das contas, mexem com alguma coisa do nosso Lindo. coração. Verdade, Obrigado por verdade. hoje. Vamos cantar? Vamos encerrar com música? Por favor. Bora superar isso aí, Vamos, Priscila? vamos Em Deus. superar. Superar em Deus. Em Deus. Bora. Bora lá.
ainda tenho sede, mas se tem fumaça tem fogo. Se tem fogo eu tenho sede. Se tem fumaça tem fogo. Vem me queimar. Se tem fumaça tem fogo. Se tem fogo eu tenho sede. Se tem fumaça tem fogo.